Em Defesa do Preconceito, de Theodore Dalrymple. Gente, esse livro, para quem estuda o tema do preconceito, né, é um livro muito importante, muito interessante. Em primeiro lugar, é importante eu dizer que o Theodore Dalrymple, neste livro, não vai fazer nenhuma apologia a nenhum tipo de racismo, né? Não vai dizer que nenhum tipo de racismo é bom ou moralmente aceito de nenhuma maneira, mas ele vai fazer uma análise a respeito do preconceito que nós temos a respeito da própria palavra preconceito, né? Ou seja, ele vai mostrar neste livro o quanto que existe hoje um preconceito em relação a atitudes preconceituosas, mas que essas atitudes em si não são necessariamente ruins ou necessariamente nocivas. Pelo contrário, o que ele vai colocar é que, de uma certa maneira, a falta de determinados, vamos pensar assim, tipos de preconceito, ou a falta de algum preconceito a respeito de determinados temas, gera algo negativo e nocivo na sociedade, e não algo especificamente positivo. Então, como todo bom inglês, ele coloca inicialmente uma definição que ele tira do dicionário de Oxford a respeito do preconceito, onde o preconceito é definido como um julgamento prévio, especialmente ao se caracterizar como prematuro ou apressado. 2. Opinião preconcebida, viés favorável ou desfavorável. Predisposição, especialmente com conotação desfavorável, uma predileção ou uma objeção injustificada. Aí, na página 21, ele vai colocar assim: o homem sem preconceitos, ou melhor, o homem que declara viver desta forma, é alguém aterrorizado pela ideia de ser visto, em primeiro lugar, como intolerante, e em segundo, como alguém tão mentalmente incapaz, tão desprovido de individualidade e de potência mental, que não pode pensar por si próprio. Aqui ele está falando sobre o preconceito a respeito do preconceito. Em outras palavras, esse homem aterrorizado busca dominar aquele ponto cartesiano indubitável, a partir do qual, e somente a partir do qual, poderá construir uma opinião razoável. Vale dizer, uma opinião verdadeiramente sua e que nada deva para pressuposições não examinadas. Ele vai fazer uma leitura de como o preconceito está sendo encarado a partir desse viés cartesiano, mostrando uma certa metafísica, vamos dizer assim, do que nós entendemos por preconceito. Ele vai falar então: hoje em dia, o cético radical não se interessa tanto assim pela verdade, mas importa-se muito mais com a sua liberdade, o que vale dizer uma liberdade concebida como o mais amplo campo para a satisfação de seus caprichos. Ele insere na dimensão das questões morais da mesma forma que um solteirão convicto se insere na dimensão dos relacionamentos. A crítica, então, que ele começa a estabelecer aqui é qual? É de que uma vida sem preconceitos é, na verdade, menos uma perspectiva, vamos dizer assim, racional e cética, e mais uma perspectiva, vamos dizer assim, libertina, no sentido de que se eu não afirmo nada sobre algo, eu também não preciso me comprometer com algo. Eu posso viver a minha vida intelectual, vamos dizer assim, sem amarras, sem estar de fato comprometido com alguma ideia, ou sem partir de alguma base. Essa crítica que ele faz, ela vem de uma forma mais epistemológica inicialmente, para depois cair num viés social. Por isso que eu achei interessante esse livro, né? Aí mais tarde, a respeito disso, o que ele vai falar? Ele vai falar assim: portanto, alguma forma de seleção é sempre necessária, e uma que exige um princípio subjacente qualquer para si, ou ao menos uma visão mais abrangente, a não ser que seja completamente aleatória, o que a tornaria teoricamente incompreensível e praticamente imprestável. Ou seja, o que ele está falando aqui é assim: mesmo que você diga que você não tem preconceito, isso parte de alguma forma de seleção de pensamento. E se você está partindo de alguma seleção de pensamento, você já tem algo prévio. E se você tem algo prévio, a gente está falando de preconceito, né? E se você não tem isso e age num impulso completamente aleatório,
qualquer teoria que você tente criar, ela se torna impossível, porque qualquer teoria precisa de um fundamento, ela precisa de uma base. E se você não tiver isso, você não consegue construir um raciocínio, porque o raciocínio, como a própria palavra diz, ele se constrói em cima de premissas. E toda premissa, de uma certa maneira, em um determinado grau, ela acaba sendo preconceituosa, no sentido de que se a gente for dentro da epistemologia, entender os pressupostos da ciência, por exemplo, a gente vai entender que os pressupostos são quase como se fossem mentiras necessárias. Então, por exemplo, falar que o universo é estável e que o universo tem leis, embora seja algo que organiza o nosso pensamento, é um preconceito. Porque ninguém tem um livro de regras do universo. A gente nunca viu um livro de regras onde está lá todas as leis do universo. Não vem com um manual de instruções. Então, essa ideia de que o universo tem leis é uma ideia. Ela é útil, ela é importante, ela construiu a nossa ciência até agora, mas ela é um pressuposto. Ela é um preconceito que nós temos a respeito do universo. E se o universo não tiver leis? Se ele não estiver ligando para lei nenhuma? Se ele for amoral, por exemplo? Né? Se ele for amoral, ele não tem lei? Certo? Então, é mais ou menos por aí que a crítica dele continua. Indo um pouco mais adiante, aqui na página 29... ele vai falar, seja o amoralismo ou o perfeccionismo a ser escolhido como padrão, isso gera uma grande vantagem, liberta-nos do peso do passado. Livres de qualquer mancha herdada, não temos apenas o direito, mas o dever de fazer tudo do nosso jeito, sem a menor referência àquilo que terceiros já pensaram. Somos átomos morais a nos mover no vácuo, para os quais o passado nada significa. Que é exatamente ilustrando isso que eu acabei de dizer. Né? Isso que eu acabei de dizer é a explicação desse último trecho. Aí ele começa a ir um pouco mais para uma questão de vida prática. E aí ele vai falar assim, ele vai falar a respeito de pais. Né? Ele fala assim, que tipo de pai e mãe, alguém poderia se perguntar, são esses que se mostram incapazes de dizer não aos seus filhos? E aí mais tarde ele vai falar assim, ao abdicar da sua responsabilidade desta forma, em nome de não passar os seus próprios preconceitos e pressuposições às crianças, e para não impor a sua própria visão sobre o que é certo, esses pais encarceram seus filhos dentro do círculo das preferências infantis. O que ele está querendo dizer aqui? Algo que na clínica de psicologia, por exemplo, todos os psicólogos que trabalham com famílias e pais que têm esse tipo de dinâmica sempre entendem rapidamente e ficam de cabelo em pé. Ou seja, se o pai ou a mãe entende que para manter a criança livre de preconceitos, ele não pode dizer nada para a criança, ele não pode dizer nenhum não para a criança, porque isso significa uma imposição de algo sobre a criança, ele também já está impondo algo sobre a criança. Porque é impossível nesse processo de educação você não colocar algo nesse sentido. É impossível você não dar nenhuma premissa. E se o adulto não dá nenhuma premissa, ele larga a criança com as premissas dela. Ou seja, alguma premissa a criança vai usar para viver o mundo. Se não for aquela que o adulto oferece, vai ser a dela. Então essa ideia de que existe uma maneira de educar a criança sem premissas, ela é por si só uma ideia preconceituosa e necessariamente nesse sentido nociva, porque larga a criança ao Deus dará. Que é diferente de, por exemplo, uma perspectiva onde eu ajudo a criança a dialogar, a raciocinar sobre alguns elementos. Onde eu ofereço algo, a criança raciocina, e aí eu raciocino junto com a criança, eu vou construindo um pensamento junto com a criança. Esse tipo de proposta, ela é nesse sentido preconceituosa porque parte de um pressuposto, parte de uma premissa. Né? Agora, quando eu não ofereço nada, eu largo a criança para o que ela quer. Né? E aí ele vai falar, ele tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é assim, o hábito é o preconceito comportamental. Eu acho muito legal, e ele coloca isso entre parênteses, eu acho muito interessante, porque assim, como que a gente cria um hábito? A gente cria um hábito entendendo que se a gente agir de uma determinada forma, essa determinada forma vai ser mais importante, vai ser mais interessante para nós. Que a partir desta forma que a gente vai conseguir atingir determinado fim. E assim, é óbvio, quando a gente estuda hábitos humanos, tem milhões de jeitos de fazer a mesma coisa, de atingir o mesmo fim. Mas tem um que funciona melhor para nós. Então, quando a gente fala de hábito, a gente está mostrando os nossos preconceitos. Qualquer tipo de hábito que você tenha é, de certa forma, um preconceito, porque faz você partir de uma premissa de que esse é um jeito bom de viver o mundo, ou de que esse é o melhor jeito para você. E dentro da terapia a gente trabalha isso o tempo todo, né? Que a gente tem que abrir mão de alguns hábitos para ganhar outros. E onde é que reside a grande dificuldade da maior parte das pessoas? Em abrir mão dessa ideia preconceituosa de que esse é o melhor jeito, ou de que esse às vezes é o único jeito.
Tá? Então, para encerrar aqui, eu gostaria de ler algo que ele coloca, que é assim, uma reflexão importante. Ele fala: derrubar determinado preconceito não significa destruir o preconceito enquanto tal. Na verdade, implica inculcar outro preconceito. Então, ele vai... Sim, gente, eu estou falando do comecinho do livro, tá? Então, como vocês podem ver, a discussão é ampla e é bem interessante. Ele vai falar que quando você tira um preconceito de lugar, você não tem como deixar esse espaço simplesmente vago e puro e intocado. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de preconceitos. A nossa mente não funciona sem ideias básicas, sem ideias preconcebidas. A gente não consegue funcionar no mundo sem uma estrutura prévia, né? E como a gente não consegue fazer isso, o preconceito ele é base motriz do nosso pensamento. Isso não quer dizer uma coisa ruim. Quer dizer, sim, algo que a gente tem que ficar atento para entender que tipo de preconceito a gente está usando. Mas não que a gente vai conseguir viver sem eles, tá? Então, gente, assim, ó, super recomendo, tá? Goste ou não goste, é um livro que vai fazer você pensar, então ele vale a pena. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.